Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus e o Mestre Kardec sejam os nossos inspiradores da noite. Me perdoem, a voz está um pouco fanha hoje. Acho que é a emoção de estar aqui junto a vocês. Antes de começar, eu gostaria de saber, tem alguém que está vindo à casa a primeira vez ou à doutrina? A senhora? A casa, mas já conhece a doutrina? Pronto. Então, façamos par. Acredito que também somos pouco conhecedores ainda da doutrina. Antes, só me apresentar, eu sou Edilton. Eu faço parte do projeto Allan Kardec de Estudos Espíritas, PAC, muitos já conhecem aqui. Não vou me deter a apresentar, porque muitos já conhecem. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais no nosso trabalho, e nós aprofundamos sempre os nossos estudos em Allan Kardec, não por achar que ele seja melhor ou pior do que os outros autores, mas por questão somente de tempo que nós não temos durante essa vida. Tá? Então vocês podem acessar nossas redes sociais e ver os trabalhos que nós desenvolvemos lá. Essa noite, especialmente, eu gostaria que nas nossas preces, nos nossos momentos de vibrações, nós pudéssemos lembrar também de um grande amigo nosso, certo? É Vilásio Menezes, muitos conheceram como Tio Vila, que hoje voltou para a erraticidade, para o mundo espiritual. Enquanto para muitos é uma tristeza, nós conseguimos ver com bons olhos, porque como os espíritos dizem, entrar nesse escafandro, no corpo de carne, é uma coisa difícil. Nós que estávamos acostumados a nos transportar pela força do pensamento, agora temos que nos arrastar, pegar ônibus, bicicleta, carro e por aí vai. Ok? Mas hoje nós tentaremos trabalhar um pouco sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu. É um tema do Evangelho. São palavras do Cristo há mais ou menos 2000 anos. E como são as palavras do Cristo, é uma verdade. E como toda verdade, ela é atemporal. Isso tanto serviu para o passado, serve hoje para o presente e servirá para o futuro. Mas se nós colocarmos nos dias de hoje, o que significa essas palavras de Jesus? Muito se pedirá aquele a quem muito foi dado. Poderíamos dizer que o que nos foi dado, podemos resumir em ser a doutrina espírita. Essa doutrina que muitas vezes nós abraçamos, mas não temos uma ideia um pouco mais profunda do que ela seja, do que ela representa. Então vamos trazer um pouco do pensamento kardeciano para, enfim, chegarmos à temática do porquê seremos cobrados. Kardec, na Revista Espírita de 1863, e eu trouxe aqui, porque não vou dizer que é regra geral, tá? Quando a gente começa a olhar com os olhos bem apertadinhos assim, é porque acho que a lente dos nossos óculos estão precisando aumentar. Também tem esse problema. A Revista Espírita faz parte das 23 obras que Allan Kardec publicou em vida. Geralmente nós dizemos que Kardec ele só escreveu 5 livros. Não. Nós conhecemos os livros espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Mas ele tem 12 publicações de revista espírita. Ele tem um livro chamado O que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, e uma coletânea de 23. No total são 32, porque ele escreveu textos separatas. Então, tudo isso faz 32 publicações, mas em termos de livros são 23 obras. Então, a gente não pode se resumir somente no que muitos chamam de Pentateuco. O Pentateuco era de Moisés. A Revista Espírita, ela é o que nós costumamos dizer, na verdade, uma frase de minha esposa, Josi, é o making off do Espiritismo. Se você quer aprender Espiritismo, aprenda nos 5 livros fundamentais que eu falei. Mas se você quer entender
a doutrina espírita, a chave está aqui, nas revistas espíritas. Na revista espírita de 63, São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense, ele diz o seguinte: o espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. Sabemos que o cristianismo ele surge lá atrás com Paulo. Aí vocês vão dizer, não é com Jesus? Não, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Cristianismo é Paulo quem denomina. Mas o cristianismo, que são as ideias do Cristo, ela surge lá atrás. Só que, depois de se passar 18 anos, depois da gente reencarnar, a tendência é nós esquecermos do que Jesus falou, do que pregou e do que exemplificou. E agora o Espiritismo vem novamente relembrar tudo o que Jesus falou, só que agora com uma diferença. Quando Jesus falava, ele falava por historinhas, por parábolas, por meias palavras. O Espiritismo hoje não. O Espiritismo ele vem falar abertamente. Ele fala com todas as palavras tudo que nós precisamos saber. Certo? Na de 65, na Revista Espírita de 65, ele ainda diz: se o Espiritismo fosse uma simples teoria, uma escola filosófica, baseada numa opinião pessoal, nada lhe garantiria estabilidade, porque poderia agradar hoje e não agradar amanhã. Por que isso se dá? Se o Espiritismo fosse uma ideia filosófica que saísse da cabeça de Kardec, possivelmente, em pouco tempo, ela teria caído por terra. A questão é que Kardec consultou mais de 1000 espíritos para formular essa doutrina que nós temos. Ele pegava, comparava, analisava, viu que tinha convergência e percebia onde estava a verdade. O que existia divergência, ele deixava em suspenso. Então a doutrina, ela tem esse núcleo duro de trazer verdades que são universais, porque não foi através da cabeça de um homem só ou de um único espírito. Ele trabalhou várias questões com vários espíritos, e mesmo que essas questões pudessem ser faladas por 1000 espíritos, mas não passasse pelo bom senso, ele não aceitava. Então o controle universal do ensino dos espíritos, que nós encontramos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e também encontramos no início da Gênese, e só nós encontramos lá, ela é caracterizada por isso, e é ela que dá essa estabilidade à doutrina. Ela dificilmente ela cairá, até mesmo porque o Espiritismo é uma lei natural, é uma lei divina. E por que ela é essa lei divina? Porque trabalhou junto com Kardec espíritos da mais alta hierarquia. E como assim? Trabalhou com ele João Evangelista, aquele mesmo João do Evangelho, que escreveu o Apocalipse. Santo Agostinho, um dos padres da Igreja Católica e um dos pais da Igreja Católica. E todos esses, em vida, considerados homens sábios, depois de mortos, considerados santos. Nós temos São Luís, que foi um rei, mas foi um dos poucos reis que se via tanta benevolência. Nós temos aqui, entre eles, Sócrates e Platão, dois sábios da antiguidade, que ninguém pode falar isso aqui de mal no comportamento deles. E coordenando todo mundo, não se assombrem, coordenando todo mundo, como diz Erasto, o mestre de todos nós, Jesus. Ou Espírito de Verdade, como queira chamar. Eu preferi trazer essa imagem até para a gente poder quebrar um pouco esse estereótipo de que Jesus era galego, de zóio azul. Que se você for pegar, tanto faz, um israelense de lá ou de cá, você vai ver que todo mundo tem essa pele um pouco mais cor de chocolate.
Ainda bem que você está trazendo isso aí e mostrando, porque senão a gente vai ficar sempre com essa coisa do passado. E essa imagem foi desenvolvida por cientistas, né? Sim, sim. Através de muita pesquisa. Sim. Pelas pessoas da época estudando os crânios. A cultura, a antropologia agindo nesse processo. Eu podia vir de vocês, estudantes, para trazer essas coisas, para ter certeza do que está fazendo. Fazer a coisa bem feita. É nada. Tem gente que está na estrada e está trazendo antes da gente. Inclusive, sua assunto pega aí. Faz Cristo de negro, né? Ah, pois, é a coisa mais bela que eu já vi. Rui Barbosa? Um brancão da minha cor. Machado de Assis A também. gente não quer tirar do fogo, né? Não, tranquilo. Mas espiritismo é discussão, é essa conversação boa. Mas é que sua assunto, ele coloca Jesus, né, lá no alto da compadecida. Sim. Então, assim, é todo esse processo eurocêntrico, normal. Mas são esses e muitos outros, Fenelon, Swedenborg, todos esses espíritos que tiveram uma trajetória na história auxiliando Kardec nessa missão. Ainda na Revista Espírita, Kardec diz: pela certeza que o espiritismo dá do futuro, muda a maneira de ver a vida, de ver e influi sobre a moralidade. Sufocando o egoísmo, modificará profundamente as relações sociais de indivíduo a indivíduo e de povo a povo. E por que não? Ontem, as religiões diziam o seguinte: se você foi bom, vai para o céu. Se for mal, vai para o inferno. Se for mais ou menos, tu fica no limbo, no purgatório, até esperar o juízo final. O Espiritismo, como uma filosofia científica, ela traz o seguinte: ela traz os mesmos mortos e mostra, através deles próprios, como é que é a vida no além. Como é que acontece o desenlace, o desencarne de uma pessoa que viveu bem, como um homem de bem, aquele que foi avarento, aquele que se suicidou. São os próprios espíritos que vêm trazer essas notícias do mais além. E é isso que dá essa base. É isso que dá essa fé no futuro. É isso que faz com que homens que antes eram orgulhosos, eram duros, percebendo a beleza que tem na doutrina, percebendo que é o próprio Cristo falando através do Espiritismo, modifica seu comportamento. E nós iremos ver mais adiante uma história sobre isso. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Isso está na Gênese, essa primeira parte. E em João 14,16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aqui eu vou trazer alguns pedaços para a gente analisar. Por que Jesus diz outro Consolador? Ele foi um Consolador. Quantas almas sedentas, quantos homens que eram escravos, ao ouvir Jesus, se rendeu e se tornou um homem melhor, ou uma mulher melhor. Então, Jesus, que não poderia ficar mais do que um tempo físico, disse: manda outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Esse Consolador, infelizmente, não pode ser nenhum espírito encarnado. Eternamente, ele vai ficar eternamente com um corpo assim? Porque se eu tivesse que ficar eternamente com esse corpo, eu ia me maldizer até umas horas, mesmo conhecendo o Espiritismo. Tem que ser algo que não seja um espírito ou que seja um encarnado. Ele prossegue: o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber. Se Jesus disse não pode receber, por quê? Os homens não estavam maduros ainda. Jesus, conversando com um sábio da época, disse: tu tem que nascer de novo. Ele pergunta: mas como? Eu, velho do jeito que eu sou, vou nascer de novo? Vou entrar na barriga de minha mãe?
Ou seja, a coisa básica, o princípio básico da reencarnação, e ele não sabia. Imagine ele que era doutor, imagine a multidão. Não pode ver, nem nós podemos ver esse Consolador, nem conhecer naquele momento, não. Mas também não podemos vê-lo até hoje, mesmo sendo o Espiritismo. Agora eu pergunto para vocês, vocês podem estar achando estranho, não podemos ver Espiritismo? Vocês já viram o Espiritismo com a revista Espírita debaixo do braço andando, assim, na João Duval, na Getúlio Vargas? O Evangelho não vai ser livro dos Espíritos, né? Não vai ver. Porque são leis naturais que influem sobre nossas vidas, sobre nossa consciência, sobre os saberes e os sabores de nossas vidas. Então, nunca que ele poderá realmente ser uma personalidade física, uma personalidade espiritual, mas leis que regulam a natureza humana. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda está dessa forma realizada, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Se vocês tiverem tempo, até meia-noite, sei lá, acho que dá para a gente trabalhar só esse trechinho aí, tá? Porque aí tem muita coisa. Por quê? Primeira situação. Espírito de verdade. Nas obras, Kardec vai deixando a sementinha, um grãozinho de farinha e mostrando quem é o Espírito de verdade. Na obra de 68, o Espírito São Luís, o mesmo que é o presidente espiritual da Sociedade Parisiense, ele fala sobre o Espírito de verdade, que é a mesma personalidade de Jesus. Em Os Messias do Espiritismo, esse é o capítulo, Revista Espírita de 68. Ele diz o seguinte: como a evolução é infinita, claro que terão espíritos que estão no mesmo grau que Jesus. Outros que estejam um pouco mais além de Jesus. Mas São Luís diz o seguinte: junto a Deus existem espíritos puros, que podemos denominar pelo nome de Cristos, que seriam a mesma escola. São individualidades, mas que têm o mesmo pensamento. Pensamento do bem, e não é um bem qualquer, não é esse bem material que nós conhecemos, tá? Que o bem para a gente ainda é aquele bem assim: eu te faço o bem, mas eu quero algo de volta. Eu te amo, mas se tu não disser que você me ama, você já fica assim: ih, ela não me ama. Não, é o bem pelo bem. É o bem sem esperar. E São Luís, ele diz o seguinte, ele pergunta, uma pergunta retórica, na verdade. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Esse mesmo Cristo é a mesma personalidade daquele que veio há 2000 anos? Ele diz: pouco importa. A mentalidade é a mesma. São esses mesmos espíritos que podemos chamar de Cristos, ou de espíritos de verdade, que hoje estão presidindo a obra. Que obra? Essa obra de regeneração da humanidade. Kardec mostra aqui que o Espírito de verdade, ou Cristo, como quisermos chamar, tanto faz, ele que está à frente do Espiritismo. Agora imaginemos nós. Muito será cobrado a quem muito é dado. Hoje temos conhecimento de Espiritismo. Pouco ou muito, temos. Não podemos nos furtar a dizer que não sabemos. Sabendo que é Jesus que está à frente disso tudo, qual é a nossa responsabilidade perante nós mesmos, perante a humanidade e perante o próprio Cristo? Eu costumo dizer que nós que estamos na seara espírita, no movimento espírita, que estamos tentando nos melhorar a cada dia, não é fácil, não. Nós temos uma responsabilidade com o Mestre. Eu costumo dizer que eu nem trabalho para Jesus, porque se eu trabalhar para Ele, inexoravelmente eu vou ter que me esmerar mais do que eu me esmero. Vou ter que me tornar um homem muito melhor do que eu tento. Então eu prefiro trabalhar para Kardec, que pelo menos é um espírito de segunda ordem, é um bom espírito, dentro da escala espírita. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, questão número 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Então, assim,
elegemos Jesus, elegemos o Espiritismo, em contrapartida, quem faz todo esse movimento de regeneração da humanidade, do planeta, é o próprio Mestre Jesus. Então não adianta a gente correr e dizer, eu não sabia. A promessa da sua vinda, dessa forma, realizada, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. É o mesmo Jesus de lá? Pouco importa. É um Cristo. É o Mestre. Volto a dizer, pode ter infinitos Cristos, mas o pensamento é sempre um. Sempre um. Alguém perguntou alguma coisa? E aqui é a pancada que a gente tem que receber, ficar calado e trabalhar. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Quem já abriu qualquer livro espírita, e eu digo dentro das obras de Kardec, e ele está falando sobre alegoria, e Kardec não explique depois. O Evangelho, o próprio Evangelho, que Kardec diz na introdução, que de cinco quesitos, ele pegou a parte moral, porque aqui praticamente não tem controvérsia, e analisou-as, tirando as alegorias, as fantasias que estão lá, e colocando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, se a gente disser, eu não entendi, é porque Jesus falou por parábolas, beleza. Hoje nós temos o Evangelho, que não é palavra divina, é bom salientar, porque eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu e minha esposa nós estávamos no encontro de juventudes. Não porque éramos jovens, mas porque fomos levar alguns jovens. E tinha uma mocinha que estava com o Evangelho, e eles tinham que fazer um teatrozinho, e nesse teatro tinham que jogar um livro no chão. E era o Evangelho que ela estava na mão. Ela disse, não, meu Evangelho não. Eu perguntei, por quê? É livro sagrado? Não vou jogar meu Evangelho não. Eu falei, tá bom. Eu preferi pensar o seguinte, ela não queria sujar o livro dela, mesmo não tendo sujeira. Mas o que é que o Evangelho tem? As explicações das máximas do Cristo. Para que ninguém, em nenhum momento, possa dizer que não entendeu, não praticou tal virtude, porque não entendeu. Diga assim, somos espíritos imperfeitos, e como espíritos imperfeitos, muitas vezes, somos preguiçosos. Muitas vezes, São Luís, Erasto, eles falam muito isso, que a humanidade, ela é preguiçosa de fato. Porque se tiver vontade, como Paulo teve, que Paulo, ao cair do cavalo, literalmente, ele era um homem que perseguia cristãos, matava-os, mas com a visão do Cristo, ele realmente colocou sua vontade em prática e se tornou um homem melhor. Não é à toa que até ele está dentro da codificação. E se nós também colocarmos essa vontade em prática, com certeza nós também nos melhoraremos mais. Agora, só depende da gente. Como diz nosso amigo Cléston, Kelinho, ele diz o seguinte, não é desejo. Desejo todo mundo tem. Por exemplo, depois do almoço eu sempre tenho um desejo de comer doce. Mas aí pode ser que eu vá lá no pote de doce, pegue um, pode ser que não. Pronto, fica só no desejo. Mas vontade não. A vontade, ela é ação. Mesmo não sendo verbo, mas é ação. A vontade, você quer o doce? Tá bom. Levanto, vou lá e pego. Essa é a vontade de fazer. Continuemos. Além de não ser suficientemente difundido o Evangelho, que eu os contei, ou seja, as máximas que o Evangelho tem, senão entre as seitas cristãs, ou seja, o Evangelho em si, não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho em si, ele é só aceito pelas crenças cristãs. O judeu mesmo não acredita que Jesus seja o Messias. Ele é um falso profeta para os judeus. Mesmo entre estas, as seitas cristãs, quantas pessoas existem que não leem, e entre as que leem,
Quantas não compreendem? Eu não tenho como não puxar para a gente. Que é fácil a gente ver o argueiro no olho dos outros, mas no nosso... Quantas... Tudo bem que a nossa vida é complicada. Nós corremos, estávamos fazendo a conta rápida de que dormimos 6, 7, 8 horas por dia, temos que ficar no trabalho durante umas 8 horas, fora transporte, que Feira de Santana, se a gente for pegar transporte público, é umas 2 horas, temos que comer, temos que cuidar de menino, de filho, de esposa, de marido, então sobra muito pouco tempo ainda para a gente estudar. Além de estudar outras coisas, estudar Espiritismo. Mas quantos de nós paramos realmente para pegar um livro espírita e ler? Quantos de nós... Aí vocês podem dizer, mas é porque a vida é corrida, chega em casa cansado. Eu concordo. Recentemente, nós adquirimos um livro de uma companheira do Movimento Espírita, O Legado de Allan Kardec. Certo? Eu não vou falar do que é que o livro trabalha, tá? Mas falando basicamente sobre o movimento espírita do tempo de Kardec, as questões dos livros e da Gênese, tá? Que Allan Kardec deixou. E o que é que eu fazia? Todo mundo não tem tempo. Eu acordava 10 minutos antes, todos os dias. O livro tem quantas páginas, você lembra? Tem umas 200? Pronto. Eu levantava 10 minutos antes, me arrumava, enquanto eu tomava café, eu lia pelo menos 2 páginas por dia. Uma leitura superficial mas se a gente parar 10 minutos por dia para ler qualquer livro que seja, um Evangelho, um livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e olha que o que é o Espiritismo é pequenininho. Em um mês a gente acaba um livro desse. Deixa eu falar aqui um negócio. Fale 2 negócios. Uma dica legal. Aí, no primeiro dia do ano, você começar a ler 6 páginas por dia de um dos livros da codificação. Ao final deste ano, você já leu toda a codificação. Não sei se leu toda, porque assim, tem as 12 revistas espíritas. Não, a codificação de 5 livros. Os 5 livros. Pronto, os 5 livros. É porque se a gente falar codificação, tem que ser as 32 obras. Ela diz isso. Certo. Você lê 6 páginas por dia, eu estou fazendo essa experiência. Pronto, ótimo. Já chegou ao quê? Eu já estou no 16º capítulo do livro O Evangelho sobre o Espiritismo. Perfeito. Já leu os outros anteriores ou começou pelo Evangelho? Comecei pelo Evangelho. Pronto. Mas isso, mesmo quando desencarnarmos, ninguém vai poder dizer que tínhamos as obras em mãos e não fizemos por desconhecimento. Desconhecimento não pode ser alegado em doutrina espírita. Até porque a facilidade hoje é grande, na internet está aí tudo em PDF. Com certeza. Está melhor porque você pode baixar. É ruim ler, mas para quem quer. Eu não vou mentir. No meu celular, eu baixei essa mesma revista, a de 1863. E aí, quando eu chegava na fila do supermercado, era o momento que eu mais adorava, não vou mentir. Pronto, pegava minhas coisas e tal, ia para a fila. Eu puxava meu celular, enquanto as pessoas estavam lá, no Zap, não estou condenando não, tá? Eu estava aqui com meu celular, lendo a revista. Tanto que chegou num artigo da Revista Espírita, que eu tive que parar de ler. Não porque era ruim, mas é porque o artigo era tão bonito, que eu não queria que acabasse logo. Eu fiz isso umas 3 vezes no mesmo artigo. Começava do início, parava, do outra vez, continuava. E a cada vez que a gente aprofunda nas obras espíritas, principalmente de Allan Kardec, a gente percebe um mundo do qual realmente desconhecemos. Mesmo sabendo que a gente pouco conhece. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, eu vou trazer esse tema, me perdoem.
quando a gente fala de suicídio, nós somos espíritos reencarnantes, certo? E como reencarnamos, nós estamos passando de tempos em tempos, de religiões em religiões. Então, querendo ou não, psicologicamente, fica registrado no nosso inconsciente que se eu fizer um ato, Deus castiga. Querendo ou não. Certo? Até o nosso vocabulário no dia a dia é isso. Ah, vou fazer isso não, porque vai que não dê certo. Olha, Deus castiga. Mas essa questão que é tão controversa do suicídio, em Kardec ele é bem suave. Porque o que é que as religiões dizem? Se o ser humano se mata, ele tende a ir para o inferno. Hoje, dentro do movimento espírita, nós criamos algo chamado o Vale dos Suicidas. Mas se a gente for em Kardec realmente, quando ele evoca um espírito desse, a gente vê, por exemplo, Feliciano. Isso está no livro O Céu e o Inferno, certo? O capítulo dos Suicidas. Feliciano, ele é um ser humano normal, um espírito, na verdade, que ele se matou. Mas ele se matou em que condições? Ele era... Gostaria muito que vocês se atentassem a essas características. Ele era bonito, então não pode ter sido eu, tá? Ele era rico, tinha bens, o corpo dele era perfeito, mas era a quarta vez que ele se matava. E Kardec evoca e diz, olha, eu sei que eu vou ter que expiar. Já me matei pela quarta vez por causa disso mesmo. Ele tinha perdido os bens dele, a fábrica dele tinha fechado, e ele não resistiu e novamente caiu essa tentação. Em Kardec a gente vê essa beleza, porque em outras religiões a gente sempre vê que o espírito ele sempre só vai para a degeneração. E em Kardec ele traz essa coisa bonita, que existe um futuro que nós podemos acreditar. E quando a gente acredita nesse futuro, por isso que o Espiritismo combateu o materialismo no século XIX, e existe um porquê. E quem trabalha muito esse porquê é um amigo nosso que esteve aqui há 2 anos atrás, Paulo Henrique de Figueiredo. Ele escreveu um livro sobre a Revolução Espírita. Isso, perfeito. E ele mostra a França do século XIX e porque o Espiritismo apareceu naquele momento e porque ele combate o materialismo. Mas eu também não conto, porque se vocês quiserem, adquiram o livro e leiam. Pronto, no Feirense tem. Quando você não acredita no futuro, tanto faz. Eu vou esculhambar mesmo, tá? Porque depois que eu morrer, acabou. Mas com o Espiritismo, com a doutrina espírita, você percebe que existe um futuro depois dessa vida e que se você se melhorar, ótimo para você. Por isso que Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele traz 3 tipos de espíritas. Espíritas experimentadores. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Creem pura e simplesmente nas manifestações. Ser humano não é uma crítica, é somente uma constatação. São aqueles que só gostam do fenômeno. Gostam de mesa que levanta, de espírito que se comunica, mas para eles é só isso. Existem os espíritas imperfeitos, compreendem a parte filosófica da doutrina, admiram a moral que daí decorre, mas não a praticam. Acho que não tem muita coisa que falar não, né? Lê, se esbalda com os livros, pega livro de vários autores e acha muito lindo, mas na hora que tiver que passar a perna, no coleguinha ele passa. Na hora que tiver um brigadeiro e tiver você e sua esposa olhando, ele não vai temer em pegar e deixar a esposa de água na boca. Ou seja, admiram a moral, mas não fazem nada para se melhorar. E Kardec classifica a terceira, que são os verdadeiros espíritas ou espírita cristão. Esse aqui é o que praticamente nós somos.
Vou dizer que não. Só o fato de vocês estarem aqui pacientemente me ouvindo, não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e aceitam todas as consequências. E aí eu pergunto, esse espírita, esse verdadeiro espírita, esse espírita cristão, ele necessariamente precisa ser espírita? Porque se eu fechar só no conceito de espírita, em espiritismo de Kardec, eu vou excluir homens como Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Martin Luther King, Sai Baba, Mandela, João Luiz, Álvaro. Você? Não, oxi, eu sou o segundo. Aí vocês vão me perguntar, esse menino é doido. E por que foi que ele trouxe isso à baila? Vamos mostrar. Aqui é um livro que eu ia trazer, mas na hora que a gente foi sair, não encontramos. A Viagem Espírita de 1862. É um relato de Kardec, é praticamente um diário de bordo de quando Kardec viajou pelas cidades da França para visitar outras sociedades espíritas que se formavam. Então ele ia, fazia as explanações, muitas delas até no jardim das casas, porque vamos dizer assim, a polícia não permitia que se fizessem salões fechados. Ele falou, tá bom, vamos fazer no jardim da casa de fulano de tal. Até numa dessas que Leon Denis, depois de uma conferência, um dia depois, Leon Denis vai visitá-lo na casa desses amigos e vê ele e uma grande esquecida do movimento espírita, mas da qual nós admiramos muito, a Madame Kardec, a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa dele. Mas o filme deixou bastante evidente. O filme evidenciou. O filme, Kardec. Trouxe ela para as luzes, né? Com certeza. E não somente ela, existe uma outra grande amiga deles, Berthe Fropo, certo? Que é uma grande mulher também. Didier trouxe também, porque se não fosse Didier, não sairia aquela. Então, e nessas viagens. Oi? Pronto, ok. Berthe Fropo, que foi uma grande amiga de Madame Kardec e de Allan Kardec, ela escreve realmente um livro chamado Muita Luz. Quando você olha assim, pelo título, você diz, é um livro de mensagem. Não. É um livro histórico, filosófico, que Kardec conta. Não é um ensaio, não. Na verdade, ela conta um pouco o histórico do espiritismo pós-Kardec. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por Berthe Fropo e sou apaixonadíssimo pela Madame Kardec. 60 páginas, isso. Português, e a outra metade. Isso. E Kardec, ele relata essa situação que ele viveu em Lyon, em uma dessas visitas do centro. Durante minha estada em Lyon, assistindo a uma reunião espírita, um homem, por cujas roupas identifiquei um trabalhador, levantou-se no fundo da sala e disse: vejamos que, apesar do IBGE falar que o espiritismo é a filosofia que mais tem adeptos com grau de escolaridade alta, no tempo de Kardec, a linguagem era tão simples que, desde um sábio da academia científica, quanto um operário semiletrado, entendia. Fica à vontade. Espiritismo é conversação, fica à vontade. Inclusive, na viagem espírita fica evidente que ele baixava o valor para poder alcançar mais gente. Assim. Né? E enquanto nós hoje, poxa, eu digo por mim, às vezes eu quero comprar um livro, mas é tão caro, né? A gente está tentando fazer a coleção da Revista Espírita. Da revista espírita física e até hoje não consigo terminar. Então, assim, são caros os livros. Né? E ele deixa tudo assim, hiper barato, porque quanto mais barato, mais ele alcança
a todos, né? E isso na viagem espírita fica bem claro. É evidente. É algo do tipo, o livro era R$5, um exemplo. Ele baixava para 2. Ele preferia assumir os custos Ou não ganhar nada. ou não ganhar nada, certo? Sendo que esse dinheiro nunca ia para ele, era sempre para a edição das outras obras. Esse senhor que ele encontrou lá disse: Senhor, há 6 meses eu não acreditava em Deus, nem no diabo, nem em minha própria alma. Estava convencido de que quando morremos tudo se acaba. Devo dizer-vos que não orava. Além disso, eu era violento e exaltado. Já viu que não era boa peça. Há 6 meses assim eu era. Foi então que o Espiritismo chegou. Lutei durante 2 meses. Ou seja, enquanto todo mundo falava de Espiritismo, alguém deveria falar: rapaz, leia o livro tal, leia o livro dos Espíritos. Ele: não. Mas li, compreendi e não pude me furtar a evidência, de tão clara que é. Uma verdadeira revolução operou-se em mim. Hoje, já não sou o mesmo homem. Oro todos os dias e vou à igreja. Oro todos os dias e vou à igreja? Que loucura! Ele leu o Espiritismo e não se converteu? Kardec, nesse livro mesmo, Viagem Espírita, ele diz o seguinte: ele quer que o Espiritismo se popularize, e se popularizou, querendo ou não, mas ele não quer que ninguém saia de sua crença. Então você vai ver católico espírita, você vai ter protestante espírita, você pode ver muçulmano espírita, mas porque as ideias que o Espiritismo apresenta é tão universal que a pessoa pega para si. Não é à toa que no Brasil, eu não me recordo os dados, se são 300 mil ou 300 milhões de católicos. Eu juro para você, eu sei que é 300, não sei se é 1.000 ou milhões. Desses 300, 44% acreditam em reencarnação. Isso, 44%, dá, em média, 130 mil ou milhões. Ou seja, o problema não é você ser católico espírita, não é você ser protestante espírita. O problema é você querer pegar as práticas das outras religiões e colocar no centro. Tipo, trazer para o centro a hóstia, trazer para o centro os santos, certo? Tanto é que vamos ter que ver o que é que vamos fazer com o Santo Álvaro que está aqui, né? Porque não dá. O Espiritismo, segundo a frase, não é a religião do futuro. Leon Denis. É o futuro Das religiões. Eu acho que isso sintetiza tudo. É uma lei natural. Quanto ao meu caráter, perguntai aos meus camaradas se mudei. Outrora eu me irritava com tudo. Nada me exasperava. Agora estou tranquilo e feliz, bendizendo a Deus por ter me enviado à luz. Ou seja, esse teve força de vontade para mudar. Esse quis mudar. Visualizou algo que o preenchia. E quantos de nós podemos perguntar assim: será que eu já mudei? Eu sei lá, eu tenho 1 ano de doutrina, 10, 20, nasci dentro da doutrina, será que eu mudei meu comportamento? É simples. É um teste bem básico. Veja se, em determinado momento que você antigamente fazia algo de errado, se hoje, se você for tentar fazer a mesma coisa, se a consciência apertar e falar: não faz isso, você mudou. Agora, se você fizer sem cautela alguma, eu acho que está na hora da gente rever os atos. Se você quiser também. Espiritismo, por ser uma lei natural, ela lhe cobra não depois da morte. É uma dor de consciência que lhe dá em qualquer momento. Vamos prosseguir para terminar, que nosso horário está chegando.
a Revolução Espírita, a teoria esquecida de Kardec. Não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho fundamental, né? Ele fala que é a religião, né? A doutrina da autonomia. Sim. As outras é da heteronomia. Heteronomia. O julgamento está do lado de fora. Isso. Enquanto o Espiritismo nos convoca à autoavaliação, isso que Kardec nos condiciona como verdadeiro espírita. Dizer isso, que é a teoria esquecida de Kardec, né? Por quê? Porque a gente acha que Jesus falou uma coisa desconexa. Por exemplo, Paulo trouxe isso totalmente diferente, mas não. Existe uma cadeia que, assim, a moral espírita é a moral cristã, é a moral do Cristo. Só que outros homens trouxeram também. Por exemplo, quem fala em moral autônoma e heterônoma é Kant. Kant. Um filósofo dificílimo de ser entendido. Mas um texto que ele tem, o que é o esclarecimento, ou o que é o iluminismo, ele trabalha esse conceito de autonomia. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Capítulo 18, muito se pedirá àquele que muito foi dado. Hoje nós conhecemos, querendo ou não. Se não praticamos, é uma responsabilidade nossa. Do outro lado, ou nessa vida ainda, não vai ser o diabo, nem o obsessor, nem o transcessor que vai lhe cobrar, não. Vai ser sua consciência. Agora, você vai ter que escolher, querendo ou não, talvez uma expiação ou uma prova mais difícil na próxima, para poder se melhorar. Porque nós temos oportunidades grandes. Estamos num país, querendo ou não, pacífico. Não temos tantos terremotos, maremotos. Temos uma condição de vida razoável. E o que é que nos falta para poder caminhar com Cristo? Meu horário até 8h30, não é isso? O ensinamento dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para colocá-las ao alcance de todos, tem de particular o fato de não ser circunscrito. Eu volto novamente e digo, nós temos obras espíritas bastante desenvolvidas por outros autores, algumas que valem a pena ler, outras nem tanto. Temos a obra de Kardec, que é o fundamento da doutrina. Para conhecer o Espiritismo, temos que conhecer Kardec. Temos comunicações, sejam elas psicográficas, psicofônicas, e não está circunscrita aqui. Não aprendemos Espiritismo só dentro da casa espírita. Não só em grupo de estudo, nem só em doutrinária. O Espiritismo está em toda parte. Não é somente uma casta. Às vezes, alguém que nós julgamos inferior nos dá um exemplo de humanidade muito maior do que aquele que se diz o bambambam. Um exemplo típico que eu trago, não é só porque alguém não acredita em Deus, e por isso que ele é miserável. Eu trago o exemplo de Leandro Carnal, que acredito que todos devam conhecer, ateu assumido, filósofo, antes de tudo historiador. Ele é um Kant. Aquele pode ser ateu, serviço histórico. Aquele parece uma reencarnação de Kant. Mas ele é humanitário. Para que religião? Para que filosofia? Teve um dia desse que ele falando sobre a questão das armas, e ele faz um ensaio sobre Cristo que, nossa... Que um cristão não consegue fazer melhor. Ele fala que Jesus não fica assim. Ele traz Jesus Para a realidade. Isso, eu fiquei, sabe, coisa linda. Fantástico. Coloquei 2 vezes, nossa. E para finalizar, eu não podia deixar de trazer esse texto do Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue. Se tem firme
à sua vontade. Em momento nenhum, Kardec, São Luís, Espírito de Verdade, nenhum espírito da codificação e, logicamente, nenhum espírito que se preze falar em nome do Espiritismo dirá que o verdadeiro espírita será aquele perfeito, mas aquele que se esforçar a cada dia, a cada momento, para ser melhor. Hoje você tenta 10 vezes, consegue uma. Amanhã você vai tentar, não vai conseguir nenhuma. Na sexta-feira, talvez você tente e consiga 2. A repetição cria o hábito, e o hábito leva à perfeição. Eu agradeço a paciência de vocês, muito obrigado a todos.